Olá, companheiros e companheiras. Estamos iniciando hoje um projeto de vídeos para expor as ideias que estão sendo discutidas no Espaço Socialista e no movimento. Esse é o Daniel, é militante do Espaço Socialista, bancário, atua no movimento. E nessa parte vamos falar um pouco sobre o conceito de crise estrutural do capital. Daniel, você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Bem, o conceito de crise estrutural do capital, ele diz respeito a toda uma época histórica, né? Então ele não se confunde com um episódio de crise, com um momento de crise, uma situação de crise limitada no tempo. Mas é uma crise que se iniciou num certo momento histórico, nós identificamos esse momento como sendo o fim dos anos 60 e o início dos anos 70. A partir desse momento nós estamos vivendo um período de crise estrutural, né? Então é isso, não se trata apenas de um episódio, mas de uma sequência de acontecimentos, uma sequência de situações que para nós caracterizam essa crise estrutural, né? Uma das características principais da crise estrutural é o fato de que ela é um fenômeno global. Então, não é uma crise que atinge apenas uma determinada economia nacional capitalista, ou apenas um certo país ou conjunto de países, mas é uma crise que afeta o mundo inteiro. Então, é uma crise do sistema do capital como uma totalidade, uma crise do modo de produção capitalista como um todo, tem uma abrangência global. Nesse conceito, Daniel, é só a economia que nós podemos levar em conta ou tem outros fatores? Então, a crise estrutural é uma crise do modo de produção capitalista como um todo. O modo de produção capitalista é um modo de reprodução da vida social, é um modo de reprodução da humanidade. Então, essa crise afeta a reprodução, afeta a vida da humanidade em todos os seus setores, em todas as suas esferas. Então, a partir da crise na economia, a gente tem uma crise que se espalha por várias outras dimensões da vida social. Então, é uma crise no seu aspecto, uma crise ambiental, uma crise energética, uma crise alimentar, uma crise cultural, ideológica, política. Então, é uma crise que não se limita apenas ao plano da economia. E quando falamos em crise estrutural, estamos falando em crise cíclica? São coisas diferentes? Você poderia explicar? As crises cíclicas, elas são um fenômeno permanente do modo de produção capitalista. Desde que existe capitalismo, desde a Revolução Industrial do século XIX, as crises periódicas continuam se repetindo, né? E nesse momento também de crise estrutural, elas continuam existindo, as crises cíclicas continuam existindo. Então, esse momento histórico que nós vivemos de crise estrutural, ele não anula a vigência das crises cíclicas, né? A diferença entre elas é que as crises cíclicas são os fenômenos, são os momentos em que as contradições do capitalismo vêm à tona de uma forma limitada e permitem que a burguesia encontre formas de administrar essas contradições de forma que o sistema possa voltar, no momento seguinte à crise, voltar a experimentar um momento de crescimento econômico, de volta dos lucros da burguesia. Então é um movimento de oscilação, né, uma oscilação de crescimento de crise, que se repete desde a história do capitalismo. O que caracteriza essa época atual de crise estrutural do capital é o fato de que a tendência geral é de queda, né? Então isso significa o quê? Que os momentos de crescimento do ciclo econômico são menores e os momentos de queda são mais profundos, né? Então a gente continua vivendo, nesse período de crise estrutural, a oscilação cíclica do capitalismo. Mas, quer dizer, os momentos de crescimento da economia, momentos de crescimento econômico, eles são menores no tempo e também no espaço. Eles são limitados a alguns países e têm uma duração mais curta. A gente não tem mais, a partir desse momento de crise estrutural, um ciclo de crescimento como a gente teve, por exemplo, no pós-segunda guerra, em que o conjunto da economia capitalista mundial estava em crescimento, não só nos países imperialistas, mas os países periféricos também experimentaram um grande crescimento. Era uma época histórica em que, enfim, a gente ainda não tinha chegado a esse ponto da crise estrutural. Você falou, Daniel, sobre formas de administrar a crise que a burguesia tem usado. Você poderia falar um pouquinho sobre essas formas? Então, desde a emergência da crise estrutural, a burguesia ela precisa encontrar formas cada vez mais artificiais, né, de administrar as contradições do capitalismo, né? Então, por exemplo, uma delas é o que é chamado de taxa de utilização decrescente das mercadorias. Seria o que se trata disso, né? A produção capitalista ela precisa
colocar uma quantidade cada vez maior de mercadorias no mercado para realizar o capital, né, para realizar a mais-valia, enfim. Agora, para que essas mercadorias possam ser colocadas no mercado, é preciso que elas tenham uma duração menor, né? Então, ela começa a produzir uma série de produtos que vão ter uma vida útil mais curta, né? Elas têm aquilo que a gente chama de obsolescência programada, então elas são produzidas para durar pouco tempo, para que as pessoas sejam obrigadas a comprar novamente esses produtos, e, enfim, um ciclo indefinido cada vez mais acelerado, né, de circulação dessas mercadorias, para que a economia capitalista possa continuar girando, para que ela possa continuar realizando o capital, né? Então, por isso uma taxa de utilização decrescente, quer dizer, os produtos têm uma vida útil cada vez mais curta, de forma que as pessoas sejam obrigadas a comprar continuamente mais novos produtos, e isso envolve também a produção de necessidades artificiais, né? Então, o sistema capitalista ele começa a inventar, enfim, uma série de mercadorias, de produtos, de modelos, de coisas que não são necessárias, que não atendem a uma necessidade humana real, mas que atende simplesmente a necessidade do próprio capital de colocar essas mercadorias no mercado, de fazer com que elas sejam compradas para que se realize enfim, o ciclo, o processo de acumulação. No caso da crise de 29, a burguesia precisou de uma guerra que acabou matando milhões de pessoas e destruindo forças produtivas. Qual a solução definitiva para a burguesia acabar com as crises? Do ponto de vista da burguesia, ela não tem outra solução para a crise a não ser realmente a guerra. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial foi o que permitiu a economia capitalista voltar a crescer depois da crise de 29. Né? Foi preciso destruir uma quantidade gigantesca de mercadorias, de forças produtivas, de fábricas, de instalações, de infraestrutura, cidades e também uma quantidade gigantesca de vidas humanas. Né? A Segunda Guerra Mundial custou a vida de milhões de pessoas, foi uma das grandes tragédias da história da humanidade, motivada pelos conflitos, né, pelos conflitos entre as potências imperialistas, pela necessidade das burguesias imperialistas de tentar enfim, retomar a expansão capitalista. Né. Nesse momento atual de crise estrutural, a burguesia se encontra com essa dificuldade de como administrar essa contradição sem provocar novamente uma guerra tão destrutiva quanto a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, hoje, um confronto entre as potências imperialistas teria a capacidade de destruir o próprio planeta, pelo fato de que todas as principais potências estão armadas de arsenais nucleares, são capazes de destruir o planeta várias vezes. Né? Então, essa opção da guerra entre as potências imperialistas é algo que não é a solução mais provável do ponto de vista da burguesia. Então, ela tem se concentrado, nessas últimas décadas, numa guerra contra a classe trabalhadora, digamos assim, uma guerra mundial contra a classe trabalhadora, que se materializa numa série de políticas, enfim, de ataques que têm predominado nas últimas décadas, na tentativa de reverter as conquistas históricas da classe trabalhadora, na tentativa de impor uma derrota né, sobre a classe trabalhadora, a ponto de que a burguesia possa conseguir conseguir continuar explorando os trabalhadores e, enfim, tentar evitar essa tendência de queda da taxa de lucro através do aumento da exploração. Então, para isso, ela tem precisado atacar a classe trabalhadora cada vez mais violentamente, e a gente tem experimentado isso nas últimas décadas, desde que o neoliberalismo se tornou a política hegemônica da burguesia, esse processo continuado de ataque sobre as condições de vida dos trabalhadores, e ele se manifesta sob a forma de ataques políticos, de legislações antitrabalhistas, antissindicais, e, em alguns casos extremos também, de guerras, de invasões imperialistas, da ocupação de vários países, golpes de Estado, ditaduras. Né? Então, esse tipo de ofensiva política é um dos recursos que a burguesia tem usado para administrar a crise. Algumas pessoas, alguns setores questionam esse conceito de crise estrutural do capital pelo fato do capitalismo ainda ter uma certa margem de crescimento em alguns países e não está, assim, se desmoronando, assim, à nossa vista. Eu queria saber o que os Pauta Socialista tem a dizer sobre esse questionamento do conceito. Então, o conceito de crise estrutural do capital, ele não se confunde com a crise final do capitalismo. Né? Então, como a gente colocou no início da exposição, né, a crise estrutural diz respeito a todo um momento histórico. Né? Então, ele representa uma tendência histórica de queda que está colocada nas últimas décadas, e ele cria condições, quer dizer, a crise estrutural, ela cria condições para a derrubada do capitalismo, mas não é um sinônimo automático de que o sistema está, enfim, desmoronando, de que ele vai cair por si só.
até porque o capitalismo ele não vai se destruir por si mesmo, né? Ele só pode ser destruído pela ação coletiva, consciente e organizada da classe trabalhadora, né? Pela construção de um outro sistema social, de um sistema socialista. E ao afirmarmos esse conceito de crise estrutural, para a militância prática, para a vida no trabalho, quais são as implicações? Esse conceito de crise estrutural não é um conceito apenas teórico, não é um conceito apenas acadêmico, né? Ele tem consequência prática, sim, porque se nós estamos num momento de crise estrutural, isso significa que as respostas que têm que ser dadas para a crise têm que ser também respostas mais estruturais, têm que ser respostas mais profundas, né? Que ataquem os problemas, as contradições do modo de vida como um todo, né? Então, o grau de organização, de consciência tem que ser muito mais elevado, né? Então, isso exige da nossa parte também uma disputa ideológica também mais profunda. Quer dizer, não basta apenas a gente tratar das questões imediatas, não basta a gente tratar de questões limitadas, de aspectos limitados, sem fazer a relação, né, desses problemas, das situações que a gente enfrenta com a lógica do capital, né, com o conjunto do modo de produção capitalista. Então, a gente tem, por exemplo, a questão ambiental, né? Quer dizer, a gente não tem como resolver a questão ambiental apenas por meio de medidas de controle da poluição. Isso exige, hoje em dia, para resolver esse tipo de problema, uma reformulação do próprio modo de produção. Quer dizer, não tem como a gente resolver problemas desse tipo, problemas através de iniciativas limitadas, iniciativas que não questionem a lógica do capital como um todo, né? Então essa é a implicação, quer dizer, para cada mínimo problema que está colocado, a gente precisa fazer a relação, né, entre esse problema e a lógica do capitalismo e propor uma alternativa socialista, uma alternativa que dê conta de reformular todo o modo de vida. Socialismo ou barbárie resume os desafios que a classe trabalhadora tem diante da crise estrutural do capital? Então, em função dessa necessidade da burguesia de atacar cada vez mais as condições de vida da classe trabalhadora, a tendência desse período de crise estrutural é um aprofundamento da barbárie, né, em todos os seus aspectos. Então, a gente mencionou aqui a questão ambiental, a gente falou da questão das guerras, o desemprego, enfim, a situação de crise da cultura, da moral, das relações humanas como um todo, né? Então, isso é uma tendência geral que está posta pela crise estrutural do capital, e contra essa tendência de aprofundamento da barbárie, não há outra alternativa a não ser a superação do capitalismo por uma revolução socialista.